Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estou alegre de poder estar com os irmãos aqui nesta noite, de poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. É a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez ainda não estava tão bonita a igreja como está hoje. Eu quero até parabenizar o nosso irmão, presbítero Adriano, pelo trabalho que o nosso irmão tem feito, pelo empenho que o irmão tem dado a essa obra, que tem feito um trabalho maravilhoso aí para a glória do nosso Deus. Eu me lembro que, antes de eu ler o versículo aqui, que a palavra da palavra do Senhor, que a nossa igreja na nossa cidade, lá em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, ela também começou na casa do meu sogro ali. Ele, há 40 anos atrás, ele cedeu ali a sala da sua casa, e na época não tinha nem banco, era caixote. Ela ajeitava os bancos ali, a igreja iniciou ali e cresceu de tal forma que a igreja saiu da casa dele já com um círculo de oração formado, com um círculo de crianças formado, adolescentes marchando na estrada, na rua, até chegar no novo templo, porque já tinha comprado através daquele cômodo ali que ele cedeu, a sala da sua casa. A igreja se formou e Deus operou de maneira gloriosa e de maneira especial, e hoje lá tem aproximadamente uns 200 e poucos membros, mas iniciou dentro de uma sala, e aqui eu tenho certeza também que Deus vai continuar abençoando o nosso irmão. Hoje a igreja às vezes não é tão grande, mas a igreja vai crescer para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16, que diz a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra em textos anteriores a este, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 10 a seguir, a Bíblia nos mostra, a palavra do Senhor nos fala que a cidade de Jerusalém, ela foi cercada por um rei chamado Nabucodonosor. A cidade de Jerusalém, ela foi saqueada por este rei Nabucodonosor, que tirou dos templos os materiais de ouro que ali tinha, as taças de ouro que ali existia. Nabucodonosor, ele escravizou ali mais de 10 mil pessoas em Jerusalém. Pegou ali os sábios, os entendidos, pegou ali as pessoas formadas, os intelectuais daquela cidade. Ele escravizou esse povo com a intenção de enfraquecer a cidade de Jerusalém. Porque tirando ali as pessoas que pensam naquela cidade, as pessoas que têm um entendimento, as pessoas que fazem a frente daquele movimento, fazendo assim, o rei, com a sua intenção, era acabar com Jerusalém. Jerusalém não ia substituir, não ia existir, com o tempo ela ia ser derrotada. Esta era a intenção daquele rei. E nos diz a palavra de Deus que ele escravizou ali mais de 10 mil pessoas. Levou para Jerusalém esses homens que trabalharam, serralheiros, construtores, pessoas ricas, e apenas na cidade ficaram os pobres. Ficaram as pessoas ali que não tinham estudo, ficaram as pessoas ali sofridas, e eles, com esta intenção, pensando assim,
achou que ia destruir Jerusalém. Mas o nosso Deus é o Deus que guarda o seu povo. O nosso Deus é o Deus que protege a sua nação. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer momento, de qualquer luta, de qualquer dificuldade, nós temos um Deus que zela por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, irmãos, Deus impulsionou também na vida de Nabucodonosor, e ele, partindo ali para Jerusalém, ele levou consigo o rei Joaquim, preso, levou consigo seus filhos, levou consigo todo aquele povo para a cidade da Babilônia. E nos diz a palavra do Senhor que ele constituiu um novo rei chamado Zedequias. Levantou um homem ali para tomar conta do reino de Jerusalém. E nos diz a palavra do Senhor que este homem, Zedequias, passou momentos difíceis também. A cidade de Jerusalém, ela foi cercada. Um profeta chamado Jeremias, ele pregando a palavra de Deus, exortando os reis, exortando o seu povo, ele disse, avisou para o rei que o povo que ficasse ali morreria à espada e de fome e de peste. Então foi instruído através do nosso Deus, na vida do profeta Jeremias, orientou o rei, mas o rei não quis saber. O rei não quis dar valor àquela palavra. Pelo contrário, prendeu Jeremias, escravizou Jeremias, jogou Jeremias dentro de uma cisterna, por ter falado a verdade com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias avisou que quem saísse dali voluntariamente, que quem saísse dali, ou que quem se entregasse ao rei Nabucodonosor de maneira voluntária, viveria. Mas quem fosse rebelde, quem se levantasse contra o rei, esse morreria. E ali, irmãos, começou essa história onde nós queremos entrar aqui nessa noite. Eu fiquei alegre já de ter ouvido o nosso irmão que cantou um hino bacana aqui. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. As nossas irmãs aí cantaram, Deus vai mudar a sua história. E eu creio que hoje, irmãos, vai ser um culto diferente. Eu creio que hoje, irmãos, Deus vai agir de maneira gloriosa e especial nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, a partir do ano 603 a.C., louvado seja o nome santo do Senhor, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele dormiu naquela noite e a vida de Nabucodonosor não foi mais a mesma. Ele teve um sonho, e este sonho foi um sonho incrível, um sonho tremendo para ele. Ele, ao sonhar com uma grande imagem de 30 metros de altura aproximadamente, ele sonhou com aquela imagem, viu que aquela imagem tinha uma cabeça de ouro, os seus quadris, o seu peito e braços eram de prata, o seu ventre e os seus quadris eram de bronze, as suas pernas eram de ferro e os seus pés meio ferro e meio barro. Aquele homem se espantou com aquele sonho. Aquele homem, ele procurou ali os seus intérpretes, procurou as pessoas sábias do seu reino, procurou ali os magos para que pudesse interpretar o seu sonho. Nenhum daqueles homens puderam interpretar o sonho dele. Nenhum daqueles homens puderam adivinhar qual sonho que ele tinha, porque Nabucodonosor também falou: vocês vão ter que falar qual sonho eu tive essa noite. Nabucodonosor não queria nem falar o seu sonho, para ver se realmente era verdade o que aqueles intérpretes poderiam dizer. Aqueles intérpretes tinham que adivinhar qual foi o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor deu uma ordem para eles: se vocês não adivinharem meu sonho, vocês irão morrer. E nos diz a palavra do Senhor que Daniel buscou ao Senhor em oração. Daniel orou a Deus. Foi convocado ali os magos, foram convocados ali os encantadores, foram convocados os sábios, mas eles não tinham consigo o Espírito Santo do Senhor.
Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, irmãos, é diferente. Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor na sua vida, Deus revela para ele os seus mistérios, Deus mostra para ele e dá a interpretação de tudo aquilo que ele necessita, que ele precisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, ali o rei queria matar aqueles sábios. E Daniel buscou a oportunidade que teve, pediu ao rei: Senhor, me dá uma oportunidade de eu buscar ao meu Deus. Me dá uma oportunidade de eu buscar ao Senhor. Me dê a oportunidade de eu orar a Deus. E Ele vai revelar aquilo que o Senhor sonhou. E assim Nabucodonosor deu ele essa oportunidade. Nabucodonosor deixou que ele orasse e buscasse ao Senhor. Aquele que busca o Senhor alcança resultados. Aquele que busca o Senhor, irmão, ele vê a vitória que muitos não vê, mas Deus traz a vitória e o resultado para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua vinda aqui não é em vão. A sua vinda aqui não é à toa. Deus te deu a oportunidade de vir aqui para que você buscasse Ele e a sua história fosse mudada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que aconteceu, irmãos. Foi assim que aconteceu na vida daqueles homens. A história daqueles homens foi mudada, porque o Deus de Israel trouxe a revelação, trouxe o sonho, mostrou o que era. E Daniel apresentou ao rei naquela noite. Daniel disse: ó rei, tu sonhaste com uma cabeça de ouro. Tu sonhaste que essa imagem grande, ela tinha o peito e o braço de prata. Tu sonhaste que os seus ventres e quadris eram de bronze, que as pernas eram de ferro e que os pés meio de ferro e meio de barro. E ali Nabucodonosor já ficou impressionado com aqueles homens, porque aqueles homens que não puderam interpretar estavam prestes a morrer. Mas aquele que interpretasse também iam receber do rei bênçãos materiais, iam ser honrados pelo rei. E ali fez assim o Senhor na vida de Daniel, porque Daniel trouxe a revelação do sonho. Rei, a cabeça de ouro representa o Senhor. Depois vai vir outro reino, depois vai vir o terceiro reino, mas o quarto reino, que é a pedra que se ouviu, ela vai destruir e vai permanecer para sempre. O reino do nosso Deus permanecerá para sempre. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, aqueles homens, eles oraram ao Senhor. Deus revelou o sonho a Daniel. Deus revelou o mistério daquela imagem, daquele propósito, daquele sonho a Nabucodonosor. E o rei, a partir daquele momento, se converte. O rei, a partir daquele momento, dá um novo decreto, dá uma nova ordem. Todos tinham que adorar e exaltar e glorificar o rei de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, irmãos, ao passar do tempo, passando ali 20 anos, a história daquele rei foi mudada. Passando 20 anos, aquele rei que levantou um decreto com o direito que todos tinham que adorar em todas as nações, o rei de Israel, porque senão sua casa seria destruída e esta pessoa seria despedaçada. Então aquele rei, depois de 20 anos, aquele rei se esqueceu que o Deus de Israel tinha feito para ele. Aquele rei se esqueceu que o Deus de Israel tinha revelado os seus sonhos. Aquele rei se esqueceu que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, o Deus que pode fazer qualquer coisa. Ele se esqueceu de tudo aquilo. E nos diz a palavra do Senhor que quando ele se esquece de tudo, ele constrói ali, ou ele levanta ali, uma imagem de escultura de 30 metros de altura e 3 metros de largura, e toda de ouro. Nós não sabemos se ele levantou aquela imagem já com pensamento naquele sonho que ele teve, né? Aonde Daniel revelou que ia ter 4 reinos. Talvez ele queria vencer esses 4 reinos, que o reino dele fosse o único, que o reino dele prevalecesse. E ali ele fez esta imagem. Não sei se era a imagem pessoal dele ou se era de um outro Deus estranho, mas aquela imagem foi levantada naquele lugar. E o rei convoca ali todos os magistrados daquela cidade, todos os oficiais, todos os
prefeitos, os vereadores daquela época, todas as pessoas que estavam à frente daquele reino foram convocadas a estarem ali para a consagração daquela imagem. Aquela imagem teria que ser consagrada, aquela imagem teria que ser adorada, e aqueles que não adorassem aquela imagem tinham que ser jogados na fornalha de fogo. Irmãos, nós entendemos que é possível viver na Babilônia e não perder as características de um cristão. Nós entendemos que é possível viver na cidade de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul ou qualquer outra parte do mundo, sem que nós venhamos perder as nossas características de homem e de mulheres de Deus. Muitas pessoas têm perdido, irmãos, as suas características de homem e mulher de Deus. Outras denominações, outras igrejas, outras pessoas têm deixado as características de Deus na sua vida cair por terra. Mas nós glorificamos a Deus nesta noite por Ele nos dar as condições necessárias de nós mantermos as nossas características diante do Senhor e diante da sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que aconteceu com aqueles homens, irmãos. Eles não perderam as suas características. Eles permaneceram reconhecidos como judeus, mesmo vivendo numa terra estranha, mesmo vivendo numa terra idólatra, uma terra corrupta, mas eles continuaram permanecendo firmes, reconhecidos como homens de Deus. Não deixaram as suas características caírem por terra. E é assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Independente do bairro, independente da cidade, da nação, do município, nós temos que manter as nossas características, porque nós somos o sal da terra, e se nós perdemos o sabor, seremos lançados no fogo. Mas se nós permanecermos firmes diante da presença de Deus, Ele nos honrará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. Eles, irmãos, não perderam a sua identidade. Permaneceram apesar dos seus nomes serem trocados. Daniel para Belsazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azanias para Abidnego. Mas mesmo eles tendo os seus nomes trocados, às vezes a intenção daquele rei era mudar a sua identidade, era mudar o seu caráter, o seu interior. Trocando seus nomes, eles poderiam já não fazer parte do povo de Deus. Mas pelo contrário, o rei Nabucodonosor se enganou com isso. Eles permaneceram firmes diante de Deus e não perderam as suas identidades. Muitas pessoas, irmãos, estão perdendo as suas identidades. Muitos cristãos, irmãos, estão perdendo a identidade de cristão. Estão voltando para trás e comendo o vomito que um dia vomitou. Mas nós glorificamos a Deus que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós glorificamos ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado e tem nos colocado de pé diante da sua presença. Muitos têm se curvado, muitos têm se dobrado, têm deixado seus casamentos de lado, têm trocado as suas esposas, têm trocado os seus maridos, têm matado os seus filhos, têm matado as suas filhas, têm feito de tudo nessa terra. Mas nós glorificamos a Deus que ainda existe no meio dessa Babilônia um povo que exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens não perderam a sua identidade. Eles trabalhavam com o rei, trabalhavam naquele reino, trabalhavam num reino corrupto, trabalhavam num reino problemático, num reino idólatra. Mas mesmo trabalhando com o rei, mesmo trabalhando naquele reino, eles permaneceram como judeus, como homens de Deus, como profetas. Pode ser assim no seu trabalho, pode ser assim na vida, no dia a dia, no meio da sua vizinhança. Você tem que permanecer como homem e mulher de Deus, diante de todos e diante da presença de Deus. Não importa se você está numa cidade corrupta ou não é corrupta, não importa se você está numa situação difícil, está sofrendo pressão, permaneça de pé diante de Deus, permaneça de pé diante da sociedade, permaneça sendo o sal da terra, o tempero deste mundo,
para que Deus venha te exaltar e o nome dele seja glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens, irmãos, aprenderam a língua dos caldeus, mas mesmo assim continuavam falando como judeus, como homens de Deus, como mulheres de Deus. Não perderam, não misturaram as coisas. Mesmo vivendo ou trabalhando numa empresa onde só você é crente, não mistura as coisas. Mesmo você vivendo numa rua onde só você é crente, não mistura as coisas. O que é dos caldeus é dos caldeus, o que é dos judeus é dos judeus. O que é do mundo é do mundo, o que é nosso é nosso. Vamos manter a nossa posição diante de Deus, porque fazendo assim, Deus vai nos exaltar. Não importa o seu problema, a sua dificuldade, não importa a luta, se você quer ver resultado e quer ver vitória, permaneça diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é assim que aconteceu, irmãos. Aqueles homens serviam na Babilônia, mas não mudaram a sua postura. Não podemos mudar a nossa postura. Não podemos, não só a postura externa, mas também a nossa postura interna. Nós temos que estar limpos por dentro e por fora. Nós temos que falar, de nós temos que sair só coisas boas. De dentro de nós temos que sair, só tem que sair palavras sãs, palavras que glorificam a Deus, palavras que ajudam outras pessoas, palavras que sustentam vidas que estão para baixo, venham ser erguidas através da sua palavra. Nós não devemos, louvado seja o nome santo do Senhor, mudarmos as nossas posturas diante da sociedade. Quem prega, prega mais. Quem canta, canta mais. Quem ora, ora mais. Porque fazendo assim, Deus vai nos exaltar, Deus vai nos honrar, Deus vai, aleluia. A igreja do Senhor, irmão, ela não precisa de luxo. A igreja do Senhor não precisa de inovação. A igreja do Senhor não precisa inventar moda. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres de Deus que mantêm as suas características, mantêm a sua postura diante do Senhor e diante da sociedade. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos, irmãos, manter a nossa postura. Os irmãos bem sabem, na internet mostra, em tudo quanto é lugar a gente vê, a postura está caindo por terra, irmãos. Muitos estão voltando para trás, muitos estão se desistindo, estão recuando, mas Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus te chamou nessa obra, permaneça nessa obra, fiel diante de Deus e diante daqueles que estão diante dos teus olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que aconteceu, irmãos, na Babilônia. Serviam a Babilônia, trabalhavam na Babilônia, mas não mudaram a sua postura. Eles não se contaminaram com os manjares do reino. Era oferecido o melhor para eles ali. Foram oferecido o melhor que tinham, os melhores pratos, as melhores roupas, os melhores confortos, as qualidades imensas ali para eles. Corrupção, tudo foi oferecido para eles ali. Mas eles negaram tudo aquilo para servirem a Deus de coração de verdade. Nós temos que servir a Deus, irmãos, de coração de verdade. Nós temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que adorar ao Senhor a todo tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adorar com a nossa postura, com o nosso comportamento. Adorar ao Senhor, aleluia, sem perder as nossas características. Adorar ao Senhor sendo reconhecido como homens de Deus, mulheres de Deus. Adorar ao Senhor sem perder a nossa identidade. Adorar ao Senhor mesmo trabalhando no local corrupto, mas permanecemos firmes como judeus diante do Senhor e diante da sociedade. Nós temos que adorar a Deus, não só dando glória a Deus e aleluia, mas permanecermos como o sal da terra, permanecermos como a videira, dando frutos para não sermos cortados e lançados no fogo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E foi assim que aqueles homens fizeram. Foram acusados, louvado seja o nome do Senhor. Passaram pelo fogo da fornalha. Talvez nesta noite você também está passando uma grande dificuldade. Você está enfrentando um grande problema. Eu não vou resolver o seu problema.
O vizinho seu não vai resolver seu problema. Seu marido, sua esposa não vai resolver o seu problema. Mas aquele que pode resolver o seu problema, ele se faz presente em nosso meio nessa noite. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que ajuntaram ali os músicos, os instrumentos, uma grande orquestra, fizeram um ajuntamento ali naquele lugar. E aquele povo começou ali, às vezes, regular os seus instrumentos, preparando os seus instrumentos para aquele grande momento, aonde todos teriam que se dobrar diante daquela imagem. Mas quando foram tocados ali aqueles instrumentos, nos diz a palavra do Senhor, que nem todos se prostraram. A lei era se prostrar, a lei era aceitar. A lei era, pode até continuar, viu, irmão? Quando o louvorzinho aí, gostei. A lei era permanecer do jeito que o rei queria. Mas nos diz a palavra do Senhor que certos homens que ali estavam permaneceram de pé diante do Senhor. Não se curvaram, não se prostraram. Todos se prostraram, todos se curvaram. Mas aqueles homens manteram a sua posição diante daquela sociedade. Aqueles homens manteram a sua postura diante daquele povo. Não se curvar, não se curve para os problemas que você está enfrentando. Não se dobre para as dificuldades que você está vivendo nos dias de hoje. Seja desemprego, seja enfermidade, seja luta. Não se curve, permaneça de pé. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor que a obediência a Deus leva o homem a não se prostrar. Aqueles homens, irmãos, eles sabiam que no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 e 5, estava escrito: não levantareis para vós imagens de escultura, nem se curvar diante dela, nem coisa semelhante a alguma coisa que há no céu, na terra, debaixo da terra, para se inclinar a ela, se curvar, se ajoelhar a ela. Mas sabeis que eu sou o Senhor. Aqueles homens tinham essa certeza. Aqueles homens tinham essa convicção. Aqueles homens tinham essa palavra dentro dos seus corações. Por isso aqueles homens permaneceram de pé. E a obediência a Deus leva o homem a não se prostrar. Obedeça a Deus, irmãos. Aleluia. Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra, obedeça a sua vontade, obedeça ao seu querer, obedeça aquilo que Ele planejou para você, obedeça aquilo que Ele veio e te chamou para isso, para aquilo outro. Obedeça à vontade de Deus. Aleluia, porque a obediência a Deus leva o homem a não se prostrar. Muitos estão se prostrando porque já não estão mais obedecendo a palavra de Deus. Muitos estão se curvando, irmãos, porque estão deixando as escrituras sagradas de lado, estão deixando as palavras do Senhor para trás. Mas aqueles que estão mantendo a palavra de Deus na tábua do seu coração, Deus tem permanecido ou deixado essa pessoa ainda de pé para a glória do seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é assim, irmãos, que Deus tem feito, aleluias, na vida daqueles homens. Tiveram uma segunda chance. O rei chamou novamente, depois dos instrumentos ter sido tocados, aqueles homens permaneceram de pé, foram convocados a se aproximar do rei. E aproximando-se do rei, aqueles homens, eles tiveram uma segunda chance. Mas aqueles homens disseram para o rei, aqui no versículo que nós lemos: sabe tu, ó reis, que nós não curvaremos diante da imagem de escultura que tu levantastes. Nós não adoraremos a imagem de escultura que o Senhor construiu. Permaneceram em pé, com a sua fé positiva, constante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, o comprometimento de uma pessoa com Deus, aleluias, é muito importante. Às vezes, irmãos, nós passamos por certas situações, enfrentamos certos problemas na vida, aleluias, é para termos mais comprometimentos com Deus. Às vezes nós enfrentamos certos tipos de fornalha,
é para nós termos mais comprometimento com a oração. Às vezes nós enfrentamos problemas e dificuldades, é para nós sermos mais comprometidos com a fé. Nem tudo que vem sobre as nossas vidas é do diabo. Muitas coisas vêm sobre nós, é para nós permanecermos firmes diante de Deus. Se nós não passarmos por certas coisas, se nós não vivenciarmos certos momentos, nós já teríamos muitas das vezes desviado da presença do Senhor. Mas aquele que é provado por Deus é aprovado pelo Senhor também. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, irmãos, aqueles homens passaram, deram a resposta ao rei: nós não vamos curvar diante da sua imagem, e se Deus quiser nos livrar, Ele livra, mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós vamos permanecer de pé. É assim que você tem que falar com o seu inimigo. Por mais que ele te oprime, pisa, tenta te destruir, mas diga para ele: curvar você não vai, porque o Senhor te sustenta com as suas mãos poderosas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles homens, irmãos, passaram às vezes por uma disciplina de Deus. Talvez nós passamos por certos momentos difíceis, é para que o Senhor, a intenção do Senhor é nos disciplinar. A intenção do Senhor é nos corrigir em algo. Talvez você está sendo corrigido em algo nesta noite. Você está passando por essa dificuldade, mas é Deus te corrigindo em algo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez é uma oportunidade de você crescer diante da sua presença, essa dificuldade que você está passando. Talvez seja um convite para uma adoração ao Senhor. Talvez você tenha deixado de louvar, deixado de adorar, mas como as irmãs disseram aqui, adore ao Senhor, mesmo que tudo está difícil, adore ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi assim que aqueles homens fizeram. Tiveram, aleluia, as dificuldades, mas receberam da parte do Senhor a vitória. Talvez seja também um convite para uma oração ou um jejum com maior intensidade. Nós temos que nos colocar diante de Deus a todo tempo, a toda hora, aleluia, com fervor, com coragem, com disposição, porque Deus vai nos exaltar. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra aqui não vai ser em vão. Alguém aqui nessa noite vai ser exaltado pelo Senhor. Alguém aqui nessa noite vai ser, aleluias, permanecendo de pé diante dele, vai ser ou vai receber a bênção da parte do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aqueles homens tiveram uma escolha. Eles poderiam também se curvar, pedir perdão para Deus e se curvar como os outros fizeram. Mas aqueles homens permaneceram de pé. E eu digo para os irmãos nessa noite: nós sabemos que nem todas as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, o livramento do Senhor, porque o Senhor ele pode ser glorificado, irmãos, através do livramento que Ele nos dá na nossa vida. Mas Ele também pode ser glorificado, irmãos, através do martírio na nossa vida, da dificuldade que passamos. O Senhor ele pode ser glorificado através da sua dificuldade, mas também pode ser glorificado através do livramento que Ele pode te dar nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, o significado da fornalha é uma grande provação, é uma luta intensa, é uma adversidade, é um desafio à nossa fé. Talvez você nessa noite está passando por isso. Está dentro da fornalha. Está passando por uma grande provação. Está passando por uma grande ou intensa, uma luta intensa. Você não consegue vencer os seus próprios olhos. As coisas estão difíceis. Você não vê solução. Você não vê esperança. Mas tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Acredita no Senhor, confia no Senhor. Saia daqui nesta noite, não da mesma maneira que você entrou, mas saia daqui nesta noite com essa certeza no seu coração, que se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Independente da sua adversidade, independente do tamanho da sua luta, independente do tamanho do desafio que você está enfrentando na vossa fé, permaneça de pé diante do Senhor. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que estava pensando em voltar para trás. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que estava pensando em desistir.
Talvez tenha alguém aqui nessa noite que estava pensando em dar um tempo. Mas eu te digo nesta noite, permaneça firme diante do Senhor. Permaneça de pé. Quer ver seu filho diante de Deus? Permaneça de pé. Quer ver seu esposo diante de Deus? Permaneça de pé. Quer ver as coisas melhorarem para você? Permaneça de pé. Para a glória do nome do Senhor. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, dificuldades não é só nós que enfrentamos. Todos os nossos antepassados enfrentaram dificuldades. José foi lançado na cisterna. José foi quase morto pelos seus irmãos. José foi caluniado. José foi vendido como escravo. Mas José, mesmo passando por esta fornalha, permaneceu firme diante de Deus. Muitos homens permaneceram firmes diante de Deus, porque sabiam eles, que aquele que permanece diante de Deus vê resultados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estevão, irmão, também foi apedrejado. Os irmãos bem sabem a história.